Boa noite, amigos, boa noite, irmãos da Nossa Senhora do Cristo. Estamos abrindo uma nova transmissão nesta quarta-feira, saudando a todos, que todos sejam muito bem-vindos à nossa transmissão, agradecendo por estarem conosco nesse momento. Na noite de hoje, nós teremos a nossa reflexão, que é o capítulo 37 do livro Pão Nosso. Seria útil o nome do título, né, do capítulo, a cargo do nosso irmão Eduardo. E na sequência da atividade nós vamos ter a tarefa de prece e radiação com a fluidificação da água. Então, desde já, convidamos a todos que, assim desejarem, que coloquem o seu recipiente com água para o momento da oração. Nesse momento, então, convidamos a todos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, em forma de agradecimento por estarmos aqui, por termos os recursos necessários, Senhor, para termos um aparelho celular, um computador, por termos internet, por podermos participar e vibrar no cristianismo. Que o Senhor nos abençoe e que nos permita a compreensão e o entendimento do tema desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Nossas saudações a quem nos recebe, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for. O tema de hoje é um tema do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Então ele vai tratar basicamente de uma passagem da Bíblia aonde Jesus curou um cego. Havia um cego em um determinado local e era um cego extremamente descrente. Ele era cego de nascença. Então Jesus pega ali o barro daquele local e umedece aquele barro e passa nos olhos daquele cego e diz: olha, cego, vai lá em tal local lá, que era uma espécie de uma pia que tinha naquele lugar para lavar os olhos. Então ele lava os olhos, né, e começa a enxergar. Só que quando ele retorna lá para ver a figura daquela pessoa que tinha causado aquele milagre, que tinha lhe curado daquela cegueira de nascença, já não estava mais a pessoa, né? Então voltou ele lá para a cidade dele, o cego curado, né? E o Sinédrio, o pessoal do Sinédrio queria saber, mas como que isso aconteceu? Como é que se deu isso, né? E ele contou a história. Olha, eu estava em tal local e um homem foi e me curou, né? E perguntaram para ele inúmeras vezes, e ele sempre contando a mesma história, né? E por fim ele disse: olha, já disse a vocês, já contei a história para vocês, né? E vocês não ouviram, e por que então que eu vou repetir essa história? Então João lá no capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Então esse título é o título Seria Inútil, do capítulo 37 do Pão Nosso, tá? Então, do que se trata isso? Muitas vezes, a gente se dedica a tentar explicar para uma pessoa, a tentar conversar com uma pessoa, a tentar fazer com que uma pessoa entenda um determinado ponto de vista, mas um ponto de vista saudável, não um ponto de vista interpretativo ou um ponto de vista pessoal. Um ponto de vista unicamente pessoal. Não é disso que se trata. Por exemplo, eu não posso querer convencer alguém a torcer para o time que eu torço. Não é essa a questão, né? Então aqui inicia esse tema dizendo dessa preocupação que a gente tem muitas vezes de querer transformar os nossos amigos, de querer transformar as pessoas próximas ao nosso ponto de vista e às nossas convicções particulares, sejam elas quais forem, dentro
daquilo que nós acreditamos. Então isso tem que ser revisto, tem que ser repensado por nós. Primeiramente, porque cada um de nós está numa etapa evolutiva. Cada um de nós está num degrau evolutivo. Cada um de nós está reservado a uma condição de entendimento. E se nós estamos reservados a uma condição de entendimento, não tem como tu querer que a pessoa entenda e aceite algo que para ela é inadmissível, que para ela é inaceitável. Não tem como. É como se tu pegar, por exemplo, um índio que vive lá na natureza, sem roupa, como nós vivemos hoje, com as nossas roupas, e dizer para ele, olha, tu tem que andar vestido. Porque essa forma que tu anda, essa forma fere o pudor, fere quem te olhar nu. Ele não vai conseguir entender isso, porque a condição de entendimento dele é outra. Ele está num outro grau evolutivo. Nós não estamos discriminando, por favor, não é essa a situação. Nós não estamos discriminando ninguém. O que inicia esse capítulo de Emmanuel é que muitas vezes nós queremos impor à pessoa que está no nosso círculo o nosso ponto de vista. Que a pessoa siga o nosso ponto de vista. Que a pessoa adote o nosso ponto de vista. Primeiramente, isso é errado. Porque esse tipo de imposição nos dias de hoje não existe mais. Né? Então, é tu ser uma pessoa possessiva. Possessiva. Faz do meu jeito, tem que ser do meu jeito, ou eu não aceito. Ou existe um jeito mais sutil de fazer isso, é quando tu começa a envolver a pessoa de uma forma muito sutil, de uma forma muito delicada, e tu acaba induzindo a pessoa a fazer aquilo que tu quer, mesmo que ela não queira fazer. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa ela vai acabar fazendo aquilo que tu quer, ela vai acabar se submetendo àquilo que tu queira, mas ela não está pronta para aquilo. E aquilo vai repercutir num dano muito grande na vida dela. Segue Emmanuel e diz o seguinte, que nenhuma pessoa de bom senso, cristão, vamos pegar o cristão como todo e qualquer religioso aqui, espírita, evangélico, umbandista, todas as religiões, não é? Que explica para uma pessoa os valores morais. Entenda-se por valor moral aquilo que nós aprendemos que serve para todos, o que diz lá os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, etc, etc, etc. Então tu explica isso para a pessoa. Tu explica para a pessoa, olha fulano, tal atitude ela é errada, tal atitude é indevida, tal atitude é comprometedora, tal atitude ela é dispensável. E a pessoa, ela continua fazendo aquilo ali. O que resta fazer então? O que resta para ti, o cristão? O que resta para ti a fazer? Você não pode ficar martelando em cima daquela pessoa uma vida inteira. Não tem como. Aquela pessoa, ela está em um momento em que ela não consegue sair daquele sistema em que ela elegeu por vida, por conduta, por sentimento. Tu não vai conseguir. Tem pessoas que adotam certos comportamentos
que outras não vão entender. A gente não entende, por exemplo, por que uma mãe mata um filho. A gente não vai conseguir entender. A gente não vai conseguir entender por que uma mãe abandona um filho. A gente não vai conseguir entender porque um casal, um trai o outro. A gente não vai conseguir entender. A gente não vai conseguir entender por que um sócio rouba o outro. A gente não vai conseguir entender por que um familiar abandona o outro. Para pessoas que já superaram isso, para pessoas que já chegaram a um certo entendimento, não tem como entender. Não tem, porque na vida dessas pessoas que já passaram por essa etapa, é fora da realidade delas. Agora, é inútil tu ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa. Mas aí pode dizer, Eduardo, mas eu amo, é meu filho, é o meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é minha esposa, seja lá quem for, eu amo. Eu não vou abandonar. Não é uma questão de abandonar. Não entenda isso. Não estamos falando aqui de abandonar. Estamos falando de um discurso repetitivo, de falar a mesma coisa. Então que se busque outra alternativa. Porque repetir o mesmo discurso, querer impor a mesma lição, não está funcionando e não vai funcionar. Por quê? Porque a pessoa está em um casulo onde a limitação dela não permite vislumbrar algo diferente. Um exemplo. Para a maioria de nós, e eu sou otimista porque eu falo a maioria de nós, para a maioria de nós é inaceitável prejudicar uma outra pessoa, seja da forma que for. É inaceitável, não é, Pascoal? Para a maioria de nós, eu acredito que é inaceitável. E para outras pessoas, isso é comum. Meio de vida. É um meio de vida. Até das pessoas dizerem o seguinte, nós conversávamos hoje, eu e o Pascoal, sobre isso, que as pessoas dizem assim, não, mas eu não estou prejudicando ele porque eu quero. Eu estou prejudicando porque é uma necessidade de eu me salvaguardar. Poxa, peraí. Existem várias formas da gente se salvaguardar sem prejudicar o outro. Então, para que nós possamos concluir, diz Emmanuel, na conclusão do seu tema, tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. A mensagem de Emmanuel é no sentido de não se gastar tempo com aqueles que não querem entender, que não aceitam, que permanecem no obscurantismo, ou seja, de pessoas que não querem entender e, sobretudo, que não querem aceitar um outro modo de vida, uma outra forma de lidar com as situações. Acreditamos que esse tema é um tema bem interessante, é um tema que vai nos trazer reflexões e que principalmente vai nos fazer acreditar que todas as coisas têm um limite. Mesmo a forma de ajudar tem um limite. Esgotou aquela forma de ajudar, a gente parte para uma outra forma de ajudar. Mas a gente não fica batendo em cima de uma mesma tecla. Vamos convidar a todos agora para que providencie o seu copo com água, para que busque na figura de Jesus, na imagem de Nossa Mãe de Nazaré, a inspiração para a sua prece, rogando para que nesta noite de hoje sejamos atendidos em nossas necessidades, acolhidos neste manto de amor. Que todas as mágoas, que todos os rancores, que todas as dores, que toda a revolta seja dissipada.
que sejamos capazes de conquistar os objetivos, superando todos os obstáculos. Que sejamos amparados, sempre, independente de onde estivermos e de como estivermos. Que a cada dia seja renovado o nosso ânimo, que não nos falte o alimento do corpo e nem do espírito. Que tenhamos a certeza que a cada dia nos é possível reparar o mal que causamos, o prejuízo, o dano, a ofensa. Pedimos ao nosso Senhor Jesus perdão pelas nossas faltas, perdão por todos os erros cometidos e a insistência nesses erros. Pedimos ao nosso Senhor Jesus que nos faça trabalhadores de sua seara, que nos dê a oportunidade de sermos úteis e assistir a todos aqueles que Ele colocar em nosso caminho. Agradecemos ao nosso Mestre amado pelo lar que possuímos, pelo alimento que não nos falta, pela saúde, mas, sobretudo, pelas oportunidades que incansavelmente coloca sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, durante esta semana, que seja uma semana de conquistas e realizações, e transforma esta água em remédio, para que cure o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. Que assim seja. Sim, sim. Foi um privilégio enorme estar com vocês, e agora, neste sábado, daremos continuidade sobre o tema relacionamento e aguardamos vocês para esse encontro. Até mais. Boa noite, até lá, todos fiquem com Deus.